Olá, muito bom dia. A gente começa a edição de hoje com novidades na programação da TVUP. Estreia às 7 horas da noite o Inova Talks, o nosso novo podcast. O professor Celso é o responsável por esse programa. Professor, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Explica pra gente, então, o que é esse novo podcast, quais são os assuntos que serão tratados aí. Bom dia, Natália. Bom dia aí a todos os telespectadores da TVUP. Essa é uma grande novidade que a gente está tendo aqui com a Fundação Cândido Garcia e a Unipar Company, né? Nós vamos estrear o podcast Inova Talks, aonde a gente vai falar sobre empreendedorismo, inovação, empregabilidade e principalmente o que as empresas e instituições de Umuarama estão fazendo com relação à inovação. Então é um projeto que muito nos orgulha, né? E principalmente para que a gente possa dar protagonismo para as pessoas que estão fazendo a diferença na nossa cidade e também na nossa região. Como que surgiu a ideia, né, de trazer esses assuntos, então, para um podcast mais informal, parece ali mesmo uma conversa entre amigos, sem muitos termos técnicos, é para chegar para todo mundo mesmo. Isso. Umuarama é a capital da amizade, né? Então a gente vai ter conversas com amigos que estão empreendendo, estão fazendo a diferença e principalmente, Natália, para a gente falar sobre inovação. A gente tem aqui em Umuarama o Tecnopark, a qual a gente está junto com o pessoal do Tecnopark. E aí, por que não chamar as pessoas que estão fazendo inovação para uma conversa, para mostrar para a população, tanto de Umuarama e também Guaíra, o que está ocorrendo na nossa região nesses aspectos de inovação, de empreendedorismo. E a gente que já tem o primeiro hoje, né, às 19 horas, que é uma programação muito especial que a gente vai falar sobre associativismo, né? Então é muito interessante que a gente convidou o pessoal da ACIL, que é a Associação Comercial Agrícola e Industrial de Umuarama, e vai estar com a gente nesse primeiro episódio a Carla Franschetti, que é a presidente da ACIL, assim como o Michel, que é o primeiro vice-presidente, e a Irene Cardoso. Então vai ser um bate-papo muito interessante e eu convido a todos aí a estarem participando. Professor, a gente tem, né, falado já por várias vezes aqui no UP Notícias dos projetos que o professor toca junto com o Unipar Company, que a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como as empresas estão olhando para a inovação, saindo muitas vezes desse modelo mais tradicional de negócios, de gestão, e estão ampliando, né, os seus horizontes. Então, como que o professor avalia essa mudança que a gente está tendo aí das empresas? Hoje o que nós percebemos é um alto grau de profissionalismo das organizações. Então, eles estão procurando a Unipar Company, aqui também juntamente com a Fundação Cândido Garcia, para ter essa educação corporativa. Por que essa busca por essa educação corporativa? O mercado de trabalho, o mercado que as empresas estão inseridas, estão cada vez mais complexo e mais competitivo. Então, as empresas precisam inovar, as empresas precisam melhorar o atendimento e, principalmente, essa qualificação dos colaboradores. E é isso que se propõe a Unipar Company, é qualificar os colaboradores dentro das organizações. A gente tem visto aí algumas empresas que estão nos procurando e sábado agora a gente esteve na Gazin com 2 cursos, né? O Codifica Jovem, para os jovens aprendizes lá da Gazin, de realidade virtual aumentada, né? Que é um tema muito interessante aí, principalmente no jovem. E nós tivemos também com a professora Gabriela um treinamento de análise de investimento e tomada de decisão. Mas não só o processo de tomar decisão. Lá nós tínhamos a avaliação de alguns índices financeiros, como TIR, VPL, Payback e retorno sobre capital investido. Então nós ficamos muito felizes por essa preocupação das empresas em estarem cada vez mais competitivas e, claro, ter a plena consciência do bom atendimento ao cliente, mas principalmente observando esses índices financeiros e contábeis dentro das organizações. O professor falou sobre competitividade, a gente tem inovação também. Como que as empresas, como que o Umuarama está se preparando, vem se preparando para essas mudanças e para essas inovações que precisam ser feitas? Natália, é um conjunto de fatores, né? Nós tivemos aí no ano passado, através da Prefeitura de Umuarama, o Master Plan Umuarama 2050, que teve como presidente o Valcir,
lá no CDU, também o Barreto e agora está com o Luciano da Umuprev. Então mostra a preocupação da sociedade civil organizada com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E aí quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, a gente tem que falar de inovação, porque a gente tem aí a indústria tradicional que gera empregos, mas hoje as empresas buscam esta inovação. E aí a gente fala assim, inovação é desenvolver novos produtos tecnológicos. Não, inovação é melhorar os processos dentro das empresas. É o famoso fazer mais com menos. É aumentar a produtividade, porque se o mercado está aquecido, eu tenho que disponibilizar mais produtos, mais serviços para esse mercado. E uma das formas que a empresa pode ser mais rentável é aumentando a sua produtividade. Aí vem que esse aspecto da inovação. E a inovação, o que é? A inovação é uma nova maneira de pensar sobre os problemas que sempre ocorreram e vão ocorrer dentro das empresas. Então, a gente prepara a nossa mão de obra, qualifica e valoriza os nossos colaboradores, que isso também é uma missão da Unipar através dos seus cursos de graduação. E dentro das empresas, que é a Unipar Company, é a prática, ou seja, aqueles conhecimentos adquiridos, as organizações vão, de certa forma, inovar e melhorar a sua atuação no mercado de trabalho e também no seu mercado de atuação. E aí no podcast a gente vai ter então as histórias desses empreendedores, dessas pessoas que estão ligadas a empresas ou a ecossistemas, trazendo as suas iniciativas de inovação. E às vezes é bem isso que o professor falou, né? Não é construir uma nova tecnologia, não é algo muito grandioso aos olhos, né, de tamanho mesmo, mas é algo de mudar processos dentro da empresa para uma melhor lucratividade. Com certeza. E nós temos aí uma agenda de gravações aí do podcast. Pretendemos tocar a agenda até o final do mês de novembro e temos convidados de Umuarama e da região que vão vir falar sobre inovação. E nós procuramos ouvir todos os setores, o setor produtivo, o setor industrial e o setor público. E esse primeiro podcast, que é com o pessoal da ACIL, a gente decidimos iniciar com eles, porque a ACIL aqui em Umuarama, ela completou recentemente 61 anos e é uma entidade que tem um grande protagonismo, principalmente com a classe empresarial. Então, a vinda da Carla, do Michel e da Irene está colaborando para mostrar para o empresário de Umuarama quantas ações estão sendo feitas na nossa região em prol do empreendedorismo, em prol da inovação. E dando um spoiler do que nós vamos discutir no nosso podcast, nós vamos falar sobre os núcleos, né, que existem dentro da ACIL. Nós temos um núcleo de e-commerce, nós temos um núcleo de logística, de moda, tem a ACIL Mulher, ou seja, são várias ações que a Associação Comercial promove para os empresários de Umuarama e região, e isso vai ser amplamente discutido tanto pela Carla, pelo Michel e pela Irene. Então, professor, para a gente finalizar, faça um convite para quem nos assiste, para que prestigie hoje o podcast. Legal! Então, hoje o nosso podcast Inova Talk, ele começa pontualmente às 19 horas, ele vai estar disponível na TV UP e também no canal do YouTube. Então, aguardo todos vocês para que possam nos prestigiar com a sua audiência e principalmente colaborarem para que a gente promova em Umuarama um grande contexto de inovação.